must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. Bom, eu conheci o Rafa num dia após o casamento da minha irmã, numa reunião para a mocidade. Eu fui congregar numa reunião da mocidade e aí eu sentei lá no banco dos músicos e aí quando eu olhei para trás assim, vi ela entrando assim na porta. E aí eu já falei, no meu pensamento já falou, é impossível. E eu estava decidida a não me relacionar com ninguém. E eu fui pega de surpresa quando eu estava no culto, eu vi que quando ele chegou, ele estava com um amigo em comum, que há um bom tempo eu já não havia ele. E aí no final do culto, eu estava indo embora, ela viu esse nosso amigo, foi conversar com ele, foi onde a gente teve o nosso primeiro contato. E após o culto eu resolvi saudar ele e tudo, e saudei. E na hora que eu fui saudar e estendi a mão para falar com o nosso amigo em comum, eu vi que ele parou assim, ficou olhando para minha cara, eu achei aquilo muito fofo. E aí saudamos, ele foi embora, tudo, e quando eu olho para trás, ele estava voltando para falar com uns amigos, e esse amigo nosso em comum parou para conversar com a nossa família ali, e resolvemos fazer uma visita em casa, deixar uma oração. Foi dessa forma que a gente se conheceu, dentro da reunião da mocidade, e pós-reunião da mocidade a gente foi fazer uma visita na casa dela. O que mais me chamou a atenção foi os olhos. Bem verde, isso me encantou. Eu acho que foi o cabelo. Quando eu conheci ela, o cabelo dela já era grande, e aí ela entrou jogando o bichão de lado assim, me chamou bastante atenção. Eu tinha ido congregar com uma amiga e ela me deixou ali em Jandira. Lembro até o local, a gente foi na Toca do Pastel, nosso primeiro encontro. A gente combinou de sair junto e aí ela foi com uma amiga dela. E aí, quando a gente estava indo embora, a amiga dela deixou ela voltar comigo. Ela deixou que ele me levasse, aí foi quando aconteceu o nosso primeiro beijo. Aí eu lembro que eu parei o carro e já falei que amava e dei um beijo nela, bom demais. Bom, o Rafael conheceu a minha primeiro, né? Foi o dia que ele foi em casa, a primeira vez que a gente se encontrou. No mesmo dia que eu conheci ela, eu fui na casa dela, eu conheci os pais dela. Aí eu já fiz toda a verificação. E eu conheci os pais dele após mais ou menos quase um mês que eu conheci os pais dele. Ele marcou um dia, toda vez que a gente marcava não dava certo. E aí teve um dia, quase um mês que a gente estava se conhecendo, a mãe e a minha sogra, né, veio com o Rafa me buscar em casa e foi quando a gente congregou na Comum, que eu conheci a família inteira, o meu cunhado, a minha cunhada. Come up to meet you, tell you I'm sorry. A gente marcou de ir no Burger King com um casal de amigos. E aí na hora de ir embora, ela ia embora com a amiga dela, aí eu peguei ela pelo braço no estacionamento e já pedi namoro. E a gente começou a namorar. Ela aceitou e tudo. Tell me your secrets and ask me your questions. Semana retrasada, a gente marcou a data do nosso casamento e foi eu, né, o Rafa, minha irmã e meu cunhado. E a gente ansioso, né, nervoso na hora de foi preencher a ficha, toda hora errava, né, tanto que foi umas 2 folhas à toa. E aí, na hora que chamou, né, a gente pra ver como ia ficar o nome, né, e Rafael foi primeiro e eu lembro que eu tava meu cunhado e minha irmã sentada e eu tava a última do banco, então eu ia passar por todos eles. Aí na hora que eu fui passar, eu tava de rasteirinha. Na hora que eu fui passar, eu
deixei minha rasteirinha pra trás e continuei andando. Aí meu cunhado pegou o chinelo, né, a rasteirinha e falou assim, olá, você esqueceu a rasteirinha. O cartório inteiro ouviu, né. Aí foi, nossa, na hora que o moço começou a falar com a gente, eu não me aguentava e dar risada, eu não conseguia falar. Aí foi, né, aconteceu tudo e Rafael ficou bravo, que ia deixar a certidão de nascimento dele, que ele ficou nervoso, ele não acreditou que para casar tinha que deixar a certidão de nascimento dele, ele teve que fazer uma autenticada para ele ter a certidão de nascimento dele. Nossa, aquele dia foi muito engraçado. Eu lembro que assim que a gente se conheceu, era bem difícil ver ela, que ela não queria muito que eu fosse na casa dela no começo. Foi bem no comecinho que a gente estava se conhecendo, dando os primeiros beijos. E aí a gente decidiu um dia de combinar de eu faltar na faculdade e ela faltar na escola, escondido, e a gente sair. E aí nesse dia a gente saiu, a gente conversou, ficou junto. E aí quando eu tava levando ela de volta para casa dela, a polícia me parou, prendeu o documento do carro. E aí foi isso que marcou logo no começo, né? O policial prendeu o documento do carro, eu fiquei sem poder andar com o carro um mês. Foi Deus provando logo na desobediência. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so hard. I'm going back to the start. Pedido de casamento meio que não teve, né? Que a gente, nós não havíamos planejado nada de casamento. A gente estava com 8 meses de namoro, ou era 9 meses de namoro. A gente foi jantar no shopping, e aí quando a gente estava descendo da praça de alimentação, a gente passou em frente à Casa das Alianças, deu bem de frente. Eu falo que foi um caminho de Deus, porque a gente tinha 8 meses de relacionamento, e eu tinha acabado de, né, estar empregada, o Rafael era estagiário na época. Então a gente não esperava casar tão cedo, né? A gente esperava 1 ano e meio, 2 anos, para depois pensar em casamento. E eu lembro que eu fui congregar e Deus falava, né? Eu perguntava para Deus, né, quando que ia acontecer, porque nós, servos de Deus, a gente tem que ter o intuito de casar, né, sempre. E aí Deus falou pela palavra que tudo que ia acontecer não ia passar pela nossa mente, nem ia descer pro nosso coração. Então foi isso, a gente foi um dia no shopping, e a gente acabamos de comer e descemos assim a escada, logo era a Casa da Aliança. E a gente passou de frente e falou assim, olha que linda aquela aliança, né, que no caso é essa. Tava em promoção, né? E o Rafael, vamos entrar pra ver? Eu falei, vamos, até estranhei, né? Porque o Rafael sempre é muito cabeça nessa parte, nunca faz nada por impulso. E a gente entrou, gostamos, experimentei várias, coloquei várias no dedo, mas a primeira que eu vi foi que eu me encantei. E o Rafael falou assim, amor, você quer mesmo? Eu falei, eu quero. Mas você tem certeza que quer casar? Eu falei, eu tenho. Aí ele falou assim, então eu vou ver, né? E aí a gente conversando, a gente entrou na Casa das Alianças, porque todo o nosso namoro a gente não usou aliança de compromisso, foi uma coisa que a gente combinou entre nós. E aí quando a gente entrou na Casa da Aliança, a gente já tinha planejado que quando nós comprássemos seria de casamento, né? E aí a gente entrou e assim, tinha bastantes impossibilidades de não comprar. E a gente conversou, ela gostou, eu falei, tenho que ver se eu consigo liberar um cartão, né? E aí eu consegui ligar no banco, o banco liberou o cartão, aí eu comprei a aliança e meio que não teve pedido. A gente já, entre nós, já teve consenso de que a gente ia casar, né? E a gente conseguiu passar a aliança. Aí foi quando a gente resolveu, né, noivar ali, a gente fez um ensaio, tudo, não fizemos festa. Foi algo mais simples, e não pensávamos em casar logo. Aí isso era em agosto que a gente noivou, em dezembro a gente já estava olhando o salão. E foi quando a gente fechou onde a gente vai casar agora, e eu falo que é tudo caminho de Deus.
Rafael, o que eu mais admiro nele, ele é determinado e ele é muito inteligente. Eu acho isso um máximo. Eu admiro muito nele. Tudo que ele pega para fazer, tudo que ele faz, ele aprende muito rápido. E eu falo assim, gente, eu queria ser assim e não sou. E isso é uma qualidade que eu acho incrível nele. A humildade e sinceridade. E a beleza. Defeito? Ah, tem vários. É muito teimoso. Quando ele teima com alguma coisa, não faça. Não tem jeito, é aquilo e pronto, acabou. Eu acho que isso é o pior defeito dele, é ser teimoso. Eu acho que assim, o maior defeito dela é a teimosia. Ela é bem teimosa. E outro defeito que ela tem também é ser perfeita pra mim. Be afraid I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Eu creio que vai mudar muita coisa, mas creio que vai mudar para melhor. Minha expectativa é que a gente tenha uma vida próspera, né? Que a gente se dê muito bem, a gente se dá muito bem. Uma vida sossegada, né? A gente passou bastante coisa durante o nosso namoro, o nosso noivado. E como a gente sempre fez tudo junto, desde tudo junto, organização. Eu acredito que a parte que mais vai pegar é a questão de eu sair de casa, que eu tenho muito afeto com os meus pais. Mas eu acredito que minha vida de casado vai ser muito bom. Ela representa muitas das promessas que Deus fez na minha vida. Eu acho que meu futuro, minha futura base, futura mãe dos meus filhos, ela representa tudo, né? O que ele representa para mim? Ai, meu Deus, eu tô emocionada. Ai, Rafael representa para mim. Rafael entrou na minha vida no momento mais difícil que eu estava passando. E ele foi uma alavanca para mim. E quando eu mais precisei dele, ele estava comigo. Eu estava passando por uma fase de umas crises de depressão. E foi quando ele chegou na minha vida. Muitas vezes eu estava triste, abatida. E ele chegava aquele jeito, né, brincalhão, aquele jeito extrovertido. E ele conseguia tirar um sorriso de mim onde eu não via motivo para sorrir. Então eu falo que ele representa para mim uma alavanca na minha vida. Ele é aquele que quando a gente está lá embaixo me levanta, e a mesma coisa, quando ele está lá embaixo eu levanto ele. Eu acho que é isso que faz ele ser especial para mim. Ele... tá difícil de descrever. Ele para mim é fantástico. My heart keeps bleeding, and I need you now. And if I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe, and I'd climb every mountain. Eu agradeço primeiramente, né, Deus, claro, que sem Ele não estaria nesse momento, né, não estaria aqui agora. E agradeço os meus sogros, que para mim não é um sogro e uma sogra, para mim é um pai e uma mãe. Me dão conselho, me dão um puxão de orelha. E isso para mim é como fosse um pai e uma mãe. Para mim eu ganhei um pai e uma mãe, eu posso dizer. E aos convidados, agradeço quem veio, né, para prestigiar esse momento que para mim, para o Rafael, é uma coisa especial, é uma obra, para mim é uma vitória, né, desse dia. E agradeço a cada um que está participando desse momento. Queria agradecer primeiramente a Deus
por ter dado condição de a gente ter chegado até aqui. Foi muito difícil. Queria agradecer também aos meus pais, porque sem eles eu não tinha chegado aqui também. E queria agradecer aos meus sogros, pelos segundos pais que eles são para mim, e agradecer aos convidados pelo tempo que vocês dedicaram para ir na nossa festa de casamento. You know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still.